Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele e os seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Com esta palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 8 e 9, nós queremos dar as boas-vindas a você. Nesse domingo do Senhor, já estamos na semana chamada Semana da Paixão de Cristo, onde celebramos a paixão de Cristo. Todo mundo cristão celebra. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião para semear a paz do Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz exatamente porque ele conquistou com o seu sacrifício. O profeta Isaías disse que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro e Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Então, semeamos a paz dele porque ele realmente conquistou essa paz para todos nós. Tem alguém completando aniversário aí nesta semana? Escreva aí nos comentários. Nós vamos fazer a festa na próxima reunião. Obrigado a você que já se inscreveu. Continue participando desse momento especial que não é nosso, ele não é para nós, ele é de Deus e é para Deus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, começando no verso 46. Vamos ler apenas dois versos, 46 e 47. Evangelho de Lucas 24. A minha já está aberta, então eu vou ler aqui para todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de cada irmão e irmã participante desta reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto diz: Filhos de paz têm a vitória conquistada por Jesus na cruz. A cruz, ninguém gosta, é um símbolo de terror, de sofrimento, mas foi exatamente lá onde o nosso Senhor conquistou a nossa paz, conquistou a nossa vitória. Nós estamos exatamente no domingo correspondente ao dia em que o Senhor, montado em um jumentinho, entrou na cidade de Jerusalém. E nesse domingo ele foi aclamado, infelizmente, com falsidade. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque a mesma multidão que o aclamou neste domingo, na quinta-feira gritou: crucifica-o. E escolheu entre um dos piores assaltantes daquele tempo, que era Barrabás, um dos maiores terroristas do mundo daquele tempo, preferiu soltar aquele que era o pior malfeitor e crucificar o nosso Senhor. Mas estava profetizado que isso deveria acontecer. Que lições podemos aplicar em nossas vidas hoje do sacrifício de Jesus Cristo? Primeiro, a cruz foi transformada em instrumento de tortura para o mais glorioso e amado de todos os símbolos. Então houve aí, em Jesus aconteceu essa transformação. O símbolo de maior tortura, o símbolo do pior sofrimento, foi transformado no mais glorioso e amado de todos os símbolos. E em todos os lugares nós vemos esse símbolo de pé. Nós vemos esse símbolo no pescoço de muita gente, em cordões, no brinco, na orelha de muitas irmãs. E vemos também em muitos outros lugares. Então eu lembro do coro de um hino cantado por um dos maiores cantores do nosso tempo, que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Você ama essa mensagem? Eu gosto muito desse hino. A pena de morte de cruz foi inventada para torturar o réu antes da morte. A ideia da morte de cruz era exatamente torturar. A crucificação era uma das penas de morte mais humilhantes. Ao contrário da guilhotina, da cadeira elétrica, da injeção letal, que foram inventadas para não permitir sofrimento ao réu ou aos réus. A morte de cruz, o objetivo dela era exatamente trazer sofrimento antes, nas horas que antecediam a morte,
do condenado, ele deveria sofrer ao extremo. Que invenção horrenda! A morte de Jesus na cruz mudou esse quadro de derrota em vitória. Então, a primeira lição que aprendemos desse texto que lemos aqui de Lucas capítulo 24, que diz, verso 46, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, mas ele ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Isto traria um cartão de visita, porque alguém que sofreu horrenda cruz, a horrenda morte de cruz, ressuscitou, venceu a morte. O mundo inteiro queria conhecer essa pessoa, quer conhecer esse homem. Esse homem é Jesus. A segunda lição que anotamos desse texto é que Jesus colocou um selo de segurança sobre o perdão dos nossos pecados. O sofrimento de Jesus na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. E ele então carimba o selo em nosso coração, dizendo, perdoado. Um Cristo morto não poderia se tornar nosso Salvador. Um túmulo fechado com os ossos lá dentro jamais abriria as portas do céu. Somente Jesus Cristo, que venceu a morte, pode ser o nosso Salvador. Quem abriu o túmulo também rasgou o véu que separava os pecadores do Santo dos Santos. E agora o Santo dos Santos chega aos pecadores. E os pecadores chegam perante o Santo dos Santos. A horrenda morte de cruz se transforma em glória, se transforma em perdão, se transforma em vitória, em troféu de vitória, selo de vitória para mim e para você. Em terceiro e último lugar, o sacrifício do Calvário cumpriu seu propósito. O preço do resgate pago pelos meus pecados e pelos seus pecados. Esse foi o preço. E é por isso que somente Ele pode oferecer vida abundante. Ele diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Você conhece o texto? Mas ele diz, eu vim para lhes dar vida, e vida abundante, que significa vida plena, que satisfaz, na tradução da Nova Versão Transformadora. Vida plena que satisfaz. Você quer essa vida? Então Jesus pode lhe dar. Ele pode oferecer. E Ele pode dar, porque Ele conquistou a chave dessa vida. Ele tem a chave, a porta da salvação, para que você viva essa vida. Ao quebrar as cadeias do sepulcro, Jesus provou a todas as gerações, a daquele tempo e as gerações até hoje e até a consumação dos séculos, que Ele havia derrotado o pecado. Ele esmagou a cabeça da antiga serpente, o diabo. Gênesis 3,15. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí transformou o terror da cruz em troféu de glória. Os sofrimentos desse tempo presente, que eu e você, nós, nenhum de nós está livre de passar, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor transformou o horror da cruz em glória, para provar para nós que Ele é todo-poderoso. Ele pode oferecer, Ele pode prometer, porque Ele pode cumprir. Concluindo, a história de um pai com seu filho. O pai estava desempregado há 3 anos. História de muitos brasileiros atualmente. E o filho, com apenas 6 anos de idade, o pai saiu de casa um dia com o filho com fome, e ele então resolveu se humilhar e disse, vou na casa dos meus primos ver se tem alguma coisa para comer. E aí saíram a pé, não tinha dinheiro para condução, até que o filho parou em frente a uma padaria e sentiu o cheiro do pão e disse, pai, estou com fome, não aguento mais andar, estou muito fraco. E o pai, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde cedo em busca de trabalho, olha com tristeza para o filho e pede mais um pouco de paciência. Mas o filho diz, mas pai, eu não aguento mais, eu estou com muita fome, não aguento mais andar. Envergonhado e triste e humilhado em seu coração de pai, ele pede para o filho aguardar um pouco ali na calçada, enquanto ele entra na padaria e à sua frente
Ele entrou, então, a padaria, dirigiu-se a um homem no balcão e disse: meu senhor, eu estou com o meu filho de apenas 6 anos na porta, ali sentado na calçada, com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar emprego, mas nada encontrei. Há 3 anos eu saio de casa cedo procurando emprego, mas não encontro. Estamos indo à casa de parentes pedir ajuda, mas meu filho não consegue mais andar. E eu lhe peço, por favor, me dê um pão para que eu possa matar a fome do meu filho, desse menino. E em troca eu posso varrer o chão do seu estabelecimento. Eu posso lavar os pratos e os copos, ou fazer outro serviço que o senhor precisar. O dono da padaria estranhou aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. O pai então foi lá, chamou o filho, trouxe-o pela mão, apresentou ao dono da padaria. Era o dono da padaria que estava ali. Imediatamente pediu a um funcionário que trouxesse 2 pratos de comida. Já estava aproximando a hora do almoço, ali também servia PF, lembra do PF? O prato feito? E aí arroz, feijão, bife e ovos. Quando o menino viu aquele prato, que sonho, que maravilha! O sorriso. Começou a comer e realmente foi maravilhoso aquele momento. Comeram e realmente se fartaram, mas o pai, ele não comeu com muito gosto, porque ele lembrou-se da esposa e de mais 2 filhos que estavam em casa, com apenas um punhado de fubá. E enquanto aquele homem comia, as lágrimas desciam dos seus olhos desde a primeira garfada. Mas a satisfação de ver o filho devorando aquela comida simples, como se fosse um manjar, ele realmente começou a seu coração se derramar diante de Deus. Desempregado, humilhado, passando necessidades. Mas o dono da padaria ficou vendo aquele homem derramando lágrimas sobre o seu prato e, percebendo a sua emoção, resolveu brincar. E falou assim com a cozinheira: ó, Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha, meu amigo está até chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato? E aí aquele pai descontraiu um pouquinho, mas comeu a comida, estava apetitosa. E ele agradeceu a Deus por aquele presente que ele recebeu naquele momento. O dono da padaria, depois que o pai terminou de almoçar com o filho, comeram bastante, pediu para que ele sossegasse o coração dele e que ele enxugasse as lágrimas e após o almoço viesse conversar com ele. Para mais uma conversa lá nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório, e ele então contou toda a sua história para o dono daquela padaria, e falando o que ele fazia, quais eram as suas especialidades profissionais, não tinha estudos, mas estava vivendo de pequenos biscaites aqui, ali, acolá, e realmente naquele momento ele estava sem nada naqueles últimos dias. O dono da padaria então resolveu contratar aquele pai para auxiliar de serviços gerais na padaria. E bastante sensibilizado, ele preparou uma cesta de alimentos e deu para aquele homem para que ele voltasse para casa e levasse para a sua família. Aquele pai, com lágrimas nos olhos, agradeceu, orou, chorou diante daquele dono daquela padaria, agradeceu muito a Deus. E o dono da padaria disse: você pode voltar aqui amanhã. Amanhã vamos ver aqui o seu trabalho. Vamos fazer um teste. Quando foi no dia seguinte, às 5 horas da manhã, estava lá aquele pai à porta da padaria, ansioso para iniciar o seu trabalho. Chegou logo cedo. Quando o dono da padaria chegou, o homem sorriu e tinha mais ou menos a mesma idade, cerca de 30 e poucos anos. Mas histórias diferentes. Um era o dono da padaria, de um restaurante,
e o outro estava desempregado, passando extrema necessidade. Mas os dois, né, começaram a trabalhar juntos, fizeram amizade. Aquele pai extremamente zeloso, agora empregado, extremamente cuidadoso. Quando foi um dia, o dono da padaria, depois de alguns meses, chamou aquele funcionário e disse: olha, está abrindo uma vaga para alfabetização de adultos em um quarteirão aqui pertinho. E eu quero que você vá lá, faça sua inscrição, vai estudar. E agora a alegria daquele funcionário que não tinha estudos para agora começar a estudar. Que emoção quando ele pôde ir para o seu primeiro dia de aula. Passaram-se 12 anos, desde aquele primeiro dia de trabalho e depois do primeiro dia de aula. 12 anos, e vamos encontrar agora aquele pai que era desempregado, mas que ficou 12 anos naquele emprego, agora se formando, sabe o quê? Advogado. 12 anos depois, este homem desempregado, mas confiante, dedicado, responsável, cuidadoso, zeloso nos seus compromissos e fiel a Deus, se tornou agora um advogado. Se formou advogado. E a alegria daquele dono da padaria de poder abraçar aí a formatura do amigo advogado agora. Perdeu o funcionário, né? O bom funcionário. Mas se tornou um dos maiores amigos. Mais 10 anos se passaram e agora aquele advogado estava completamente bem-sucedido, cheio de clientelas e realmente clientes, e estava ali resolvido a criar uma instituição que oferecia aos menos favorecidos que andavam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todo tipo, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Lembra? Aquele que estava assim, agora resolve criar um projeto e mais de 200 refeições eram servidas diariamente, porque ele financiava, ele bem-sucedido, passou a financiar, e agora ele estava com o filho dele também formado, nutricionista, aquele garoto que parou em frente à padaria, que não aguentou mais andar de fome e se formou em nutrição. Olha que história, gente. O que essa história tem a ver com a morte de Jesus? Só para concluir a história, a amizade daqueles dois homens, essa história é contada como uma história verídica. Eles contam que eles viveram, envelheceram, e eles, até os 82 anos, eles eram amigos e faleceram com bastante idade. E sempre muito amigos. E quando aqueles dois faleceram, primeiro o pai do garoto, que agora era também formado, e o patrão, que era agora ex-patrão e amigo, o filho, o garoto que estava com fome lá, novinho, mandou gravar na frente da casa, na frente do projeto, uma frase em que dizia, né, sobre o trabalho do pai. E a frase dizia o seguinte: um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma. E que sobre o pão da misericórdia, e que sobre o pão da misericórdia o Senhor estenda esse pão da misericórdia a quem precisar. Que não falte o pão da misericórdia a quem precisar. O título dessa história é exatamente a frase do garoto quando estava lá com fome. Pai, eu estou com fome. É uma história contada como se fosse verídica. E essa história ilustra muito bem
toda a história do sacrifício de Jesus, o que Jesus veio proporcionar aqui nesse mundo. E ele mesmo diz: tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e me acolheste. O sacrifício de Jesus terá valor quando nós começarmos a repartir, começarmos a compartilhar com o próximo o pão da vida, o pão material também, a água viva, a água material, o abrigo, o carinho, a atenção, o cuidado, o alimento. Quando começarmos a repartir, nós veremos como o sacrifício de Jesus não foi em vão. E é exatamente o que Jesus veio conquistar. A cruz do Calvário, ela conquista essa vitória para aqueles menos favorecidos, para aqueles que estão em sofrimento. Sejam sofrimentos físicos, sejam sofrimentos mentais, sejam sofrimentos emocionais, sejam sofrimentos espirituais. O Senhor Jesus, ele não fez esse sacrifício, ele não foi à cruz do Calvário em vão, porque o objetivo dele ter ido à cruz do Calvário foi exatamente cuidar daquele que é menos favorecido, cuidar daquele que está perdido, cuidar daquele que está com fome. E hoje nós devemos ser mensageiros, por isso o texto diz: vós sois testemunhas, vocês são testemunhas de todas essas coisas. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. E vocês são testemunhas dessas coisas. É o verso 48 de Lucas, capítulo 24. Somos testemunhas e por isso devemos levar o pão, devemos levar o alimento, devemos levar o cuidado àqueles que estão perdidos nas ruas, precisando de pão, com fome, dizendo: eu estou com fome. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes da oração, eu convido você para que pare um pouco, alguns segundos somente, para orarmos juntos. Convide as pessoas que estão aí próximas na sua casa para a oração. Diga: olha, vai ter uma oração agora. Vamos orar. É a semana chamada Santa. É a semana chamada Semana da Paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Mas não somente da paixão e morte, do sofrimento, mas da vitória do Senhor Jesus. É um momento oportuno para orar. Então, curve sua cabeça. Mande o link também dessa reunião para alguém e diga: olha, tem uma oração especial aí dessa semana, da semana chamada Santa, para você e para sua casa e para sua família. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, na virtude do Espírito Santo e em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, queremos lembrar que o teu sofrimento e a tua vitória, elas andam juntos, andam juntas. O sofrimento e a vitória. A vitória não está separada do sofrimento. Cada etapa do sofrimento do Senhor Jesus na cruz, ela está definida, ela está concluída com uma vitória. Uma vitória sobre o sofrimento, uma vitória sobre a humilhação, vitória sobre a dor, vitória sobre a doença, vitória sobre os ferimentos, vitória sobre as feridas, vitória sobre o pecado, vitória sobre a antiga serpente, contra todo o mal, contra o pecado, vitória contra o inferno e todos os demônios. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa vitória que o Senhor conquistou para nós. E nós, quando vemos os filmes, quando vemos as histórias ou as mensagens sobre o sofrimento de Jesus, elas não estão separadas da vitória. E nós queremos concluir toda essa mensagem do horror da cruz, do terror da cruz, com a glória da cruz, com o amor à mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Quero pedir a sua bênção para cada participante dessa reunião. Que essas vitórias do Senhor, conquistadas na cruz, sejam também sobre a vida de cada participante dessa reunião. O Senhor sabe qual é a vitória que cada um precisa. Seja
do alimento material, seja do emprego, seja da saúde mental, emocional, situações, problemas na família, seja o que for. Nós cremos que o Senhor está agindo no mundo para trazer a vitória do Senhor, porque o Senhor traz vitória completa. Quem busca o Senhor encontra a vida abundante, a vida plena, a satisfação completa. Ainda pedimos, Pai, saúde para tantos enfermos. Entra nas enfermarias e nos hospitais onde só o Senhor pode entrar. Ninguém mais pode entrar. Nos CTIs, mas o Senhor pode entrar, o seu Espírito Santo, e trazer aquele fôlego de vida, Senhor, para aqueles que estão sem ar, para aqueles que estão sem oxigênio, para aqueles que estão sem conseguir mais respirar. Só o Senhor, pela sua misericórdia, clamamos, ó Deus, a favor de irmãos, amigos, conhecidos e desconhecidos, brasileiros e estrangeiros em todo o mundo, Pai. Nós clamamos pelos governantes para que tenham também disposição, amor e total sensibilidade para fazer a parte deles, para abençoar as populações. Pedimos também pelos cientistas para que continuem os seus trabalhos descobrindo, em nome do Senhor, novas vacinas, novos remédios, novos procedimentos para abençoar tantos, Pai, que estão sofrendo, para minimizar os sofrimentos, trazer saúde para o mundo. Cremos no seu poder, Pai. Confiamos no Senhor. Esperamos no Senhor. Tudo que tem acontecido de vitória nesses tempos tão difíceis é pela mão do Senhor, pela boa mão do Senhor. E por isso te agradecemos. Ainda suplicamos porta de emprego aberta para os desempregados, Senhor. Abre portas. O Senhor Jesus veio para abrir as portas. Ele é a porta. Então abre a porta para esse meu irmão, minha irmã, trabalhador, trabalhadora, que está sem condições de sustentar a sua família, Pai. Mas o Senhor sabe, o Senhor é amor, o Senhor ama essas vidas e o Senhor vai abrir a porta na hora certa. Pai, pedimos ainda um avivamento para a nossa igreja. Não deixa ninguém desanimar, Senhor. Pedimos um avivamento que culmine na conversão de muitas almas, dezenas, centenas, milhares de almas, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome que é sobre todo nome, nome de poder e de autoridade, no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo oramos. E todos digam amém, amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião, muito obrigado. Daqui a pouco às 10 horas tem o culto na nossa igreja mãe. Clique aí lá no link PIBRJ e você vai ver o culto da nossa igreja mãe. Nós queremos dar as boas-vindas aos novos irmãos que estão participando das nossas reuniões. Meu irmão Josemar e a irmã Luciene, e um casal muito abençoado que tem nos abençoado. O irmão Luiz também, nosso irmão. Muito obrigado, irmão Luiz. Bem-vindo também à nossa reunião, à nossa igreja. O irmão também é bem-vindo. E a irmã Edneia, com a sua família, também está bem-vinda à nossa reunião, a Stephanie e toda a família. Que Deus abençoe e guarde. Não saia daí que tem uma bênção especial para você. Nós queremos que você seja abençoado, abençoado mais ainda. Então abra seu coração e abra sua alma e receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Do príncipe da paz. Nós pedimos no nome de Jesus. E todos digam amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Hoje às 18 horas tem a nossa próxima reunião. Participe, clique no sininho aí para receber as atualizações e inscreva-se e compartilhe o link. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que Deus o abençoe. Amém.